Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo Direito. Aqui você já sabe, né? Você vai lidar com informações jurídicas, a gente vai poder trazer um pouco do dia a dia lá do nosso escritório e a gente vai poder acompanhar nesse episódio, já que estamos no final do ano, 5 casos, o top 5 do escritório. Mas deixa eu deixar esclarecido, aqui a gente não vai discutir propriamente as ações, mas, na verdade, as teses que envolvem ela. Porque, de repente, pode ser que seja de um conteúdo informativo para você. De repente, você está vivendo em algum momento com alguma situação dessa que a gente vai descrever e vai poder acionar os seus direitos ou entender melhor os seus direitos. Mas eu não estou aqui sozinha, não, né? Eu estou aqui com a minha sócia, a sócia-diretora do VN Advogados, Cláudia Miriam, e a gente vai falar um pouquinho nesse dia, nesse momento com você. Olá, gente. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que hoje a gente possa passar para vocês algumas informações que sejam úteis para o dia a dia de vocês, tá? Vamos lá tentar ser o mais objetivo, mas deixando todos a par do que é o seu direito. Pois bem, vamos começar. Sem uma ordem de prioridade, de importância, nós vamos tratar sobre um caso bem emblemático que nos chegou à porta lá do escritório, que trata sobre o golpe, o famoso golpe do motoboy. A cliente chega lá no escritório com a seguinte demanda. Ela recebeu uma ligação de um determinado banco e nessa ligação pedia para que ela informasse dados pessoais dela. Na verdade, uma série de outros dados, o próprio atendente ou a própria pessoa que ligou para ela já tinha, como CPF, dados básicos. E ela acabou teve um prejuízo muito grande. Qual foi o valor, Cláudia? Você lembra o valor total do prejuízo que a Todo cliente o prejuízo dela, porque ela foi, na verdade, esse golpe, o único golpe atingiu 2 contas bancárias dela. Então, somado todo esse golpe, atingiu assim na faixa de 80 a 90 mil reais. Então, veja, o prejuízo que chegou a essa cliente, que esse golpe ele é muito famoso, inclusive na internet, isso é alardeado, né? O modus operandi desse golpe, que é alardeado na internet, é da seguinte forma. O atendente indica alguns dados pessoais do interlocutor, geralmente uma pessoa idosa ou uma pessoa com algum tipo de vulnerabilidade, porque não tem conhecimento, e diz para ele que ele fez uma compra em valor vultoso, em um grande valor, e certamente ele não fez a compra, então ele não vai reconhecer essa compra. De qualquer forma, ele vai ser instado a passar alguns dados e vai ser indicado que um motoboy, já que o nome ficou conhecido como golpe do motoboy, passará na porta daquela pessoa para apreender o cartão magnético do banco. E a pessoa, de boa fé, entendendo que é o banco, já que vários dados pessoais foram indicados, entrega o cartão magnético ao motoboy. Ainda há uma firula, né, por parte desse estelionatário que vai lá e corta o cartão de crédito, mas preserva a área com o chip e leva essa área com chip consigo. A partir desse momento, uma série de transações bancárias é realizadas. No caso concreto, que a gente não está discutindo nomes de nada, mas só a título de informação, no caso concreto que a gente está discutindo aqui, foram feitos empréstimos, foi feito saques em valores vultosos, inclusive desobedecendo o perfil de contratação do cliente do banco. E aí, quando chega no escritório, nós ingressamos com a ação, uma ação indenizatória, né, indicando que, nesse caso, houve um vilipêndio em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação que protege os dados do usuário, e, além disso, também houve um problema que nós chamamos de fortuito interno, que faz com que o banco responda pela falha na prestação de serviço. Em que sentido? Perceba, o consumidor teve fora do seu perfil, imagine só que a cliente ou que qualquer um dos senhores que esteja nos ouvindo agora não faça saques regulares, não faça saques em valores vultosos, não faça empréstimos por aplicativo e começa agora, do dia para a noite, num só dia, vários saques, vários empréstimos, nesse caso concreto, gerando um prejuízo de mais de 80 mil reais à cliente. Então, perceba, se a gente for pesquisar a jurisprudência, tem valores ainda mais vultosos, ainda maiores, que falam desse golpe do motoboy. Então, o banco ele acaba causando uma falha na prestação de serviço, não é, Cláudia? Exatamente por isso, pela falha na prestação de serviço, por um fortuito interno, por não entender o perfil, ou não poder ter
travas de segurança para que quando operações para além do perfil do cliente do banco, eles pudessem suspeitar, colocar como suspeita essa operação. Inclusive, nessas questões bancárias mesmo, a jurisprudência é muito clara que o banco responde pela prestação de serviço. Se ele não pode reconhecer, não tem mecanismo para reconhecer uma falsidade em assinatura, uma falsidade documental, porque acontece muito também de você entregar um documento falso. Se ele não tem mecanismo para identificar, ele não pode fornecer aquele serviço. Então, se ele completa algum serviço dessa natureza, de empréstimos, de saques, né, que hoje quase não usa cheque, é muito difícil, mas ainda algumas pessoas mantêm este hábito. Cheque, se ele completa esse serviço, ele responderá civilmente por essa falha na prestação de serviço. Inclusive com os ditames das normas do direito consumidor. O que é importante a gente notar aqui, no caso que a gente está alardeando, até para que você que está nos vendo, que está nos ouvindo nesse podcast, possa perceber o seguinte, não informe nenhum dado às pessoas que ligam para você. Certifique-se pelos canais oficiais dos bancos, das financeiras, para que você não possa ser mais uma vítima desse tipo de golpe. Lá no escritório, nós tivemos essa experiência de poder passar e receber essa cliente que angustiada estava, porque quase 90 mil reais ela teve de prejuízo e teve na justiça a concessão de uma liminar até uma sentença procedente. Mas o que é importante aqui de alardear não é isso, é que a jurisprudência ela protege o consumidor, que é a parte mais frágil e vulnerável dessa relação, mas que não é em todo caso. Isso aqui não é uma receita de bolo que é aplicada a todo caso. Por exemplo, se você transmitir os seus dados pessoais para algum terceiro, um estelionatário, esse fortúnio interno não estaria configurado em relação ao banco, porque foi você quem forneceu os dados. Mas o estelionatário liga para você, o criminoso, o terceiro aí dessa relação, liga para você já munido de todos os seus dados, aí nós já temos uma primeira falha na prestação de serviço do banco, quando ele, não respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, ele coleta dados pessoais e ele não consegue preservar esses dados com segurança, né? Porque, inclusive, são dados sensíveis, número de CPF, nome completo, os dados bancários do indivíduo são dados sensíveis que devem ser bem tratados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, tratando ainda sobre isso, o banco também tem a obrigação de observar o perfil de transação do consumidor. Então, se o consumidor ele não tem um perfil habitual de fazer empréstimos, imagina só, pelos meios eletrônicos, e porque ele agora, do dia para a noite, fez uma série de empréstimos, fez uma série de saques, fez várias transações de Pix também, que é o que acontece, porque entregou-se um cartão magnético. O motoboy até fingiu, fez uma firula, né, que cortou o cartão de crédito, mas, na verdade, ele preservou o que é mais importante, que é a área com o chip. E, a partir daí, ele começou a fazer diversas transações e cometeram uma série de crimes com os dados bancários dessa pessoa que foi vitimada pelo golpe do motoboy. Mas é preciso entender também que, conforme ele falou, não só é a questão... Isso ocorre muito com as pessoas em vulnerabilidade. Por quê? Porque estão as pessoas mais fragilizadas, que não conhecem o sistema, não lidam com o sistema. Mas o fator surpresa, ela conta para qualquer um de nós. Qualquer um de nós podemos ser vítimas. Então, por mais cautela que tenhamos, não se culpem se acaso forem vítimas. Na verdade, vocês procurarão um profissional que vai lhe auxiliar, né, nesta jornada, e, com certeza, se tudo estiver dentro dos parâmetros de que a lei autoriza, você sairá com êxito. Exatamente. Então, a recomendação desse podcast, do top 5 das demandas mais importantes desse ano de 2023, cuidado com o golpe do motoboy. Fique atento, então. Fica aqui nas nossas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, faz pergunta, porque em caráter consultivo, no sentido de informação, nós estamos à disposição
para que você possa esclarecer suas dúvidas. Não caia no golpe do motoboy. E vamos lá, gente. No top 4 das demandas mais importantes de 2023, nós temos uma demanda que é bem recorrente, que fala direito constitucional, direito médico, né, direito à saúde, envolvendo o direito humano do indivíduo poder estar com vida, estar saudável, né? É exatamente a liberação de medicamentos em valores vultosos, em valores caros, medicamentos caros, não é? Pelo Sistema Único de Saúde. Durante esse ano, uma paciente com um câncer no sistema linfático nos procurou e era preciso um ciclo de medicamentos que custava muito mais que R$500 mil. E aí ingressamos com a ação judicial e, mais uma vez, a ideia aqui é para que você se informe também acerca desse instituto, com uma ação combinatória de obrigação de fazer, pedindo para que o Estado, né, possa fornecer essa medicação em um valor superior a R$500 mil, devido ao ciclo, né? É obedecido os critérios, obedecida a particularidade de cada caso, de cada procedimento. É importante que se diga isso, né? O juízo, naquele momento, enviou para o NATJUS, que é um núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário, que analisa com mais propriedade, com mais técnica, com mais particularidade as demandas, e acabou concedendo uma liminar no sentido de o Estado prover esse medicamento tão caro. Mas perceba, a grande discussão, Cláudia, talvez que foi mais recorrente nesse caso, que até nos surpreendeu, foi que o NATJUS deu um parecer favorável, dada a urgência de aplicação ou de ministração desse medicamento, mas alegou a idade, né, porque a paciente era uma paciente anciã, né, que tinha mais de 90 anos de idade, e dizia que, por causa da idade, inviabilizaria o tratamento. Foi meio que colocar assim, se fosse jovem, a gente ministraria o medicamento. Se não, como é uma pessoa anciã, não vamos ministrar, é muito caro para um ancião, né? Isso, e aí nos socorremos não só, como você disse inicialmente, que aí estaria incluído direito constitucional, direitos humanos, direito do consumidor, e aí nos albergando de todos esses direitos, inclusive o direito à vida e à dignidade humana, né? Porque ali é quando você vai buscar, quando você demanda em busca de uma solução, principalmente na área médica, de medicação, e neste momento a pessoa estava precisando daquela medicação, não é a cura em si. A cura é almejada por todos que padecem de alguma enfermidade. Não é a cura que se procura, mas um lenitivo, uma qualidade de vida por mais tempo, independente da idade do usuário. E, inclusive, essa qualidade de vida, né, ela interfere, inclusive, no emocional. Então, nós tentamos abarcar todas essas vertentes do direito para que ela conseguisse, né, a medicação e tivesse uma qualidade de vida, né, até ser alcançado o êxito por a cura, porque aí cabe ao Senhor de todas as coisas, mas manter um equilíbrio, até porque ela não tinha mais indicação, até pela própria idade, não tinha mais indicação a administração da químio nem a rádio pelos meios tradicionais, né? Então, teria que ser por uma medicação de forma específica. É importante que todos que estão nos acompanhando aqui nesse podcast percebam que, nesse caso de saúde e direito médico, né, não é toda medicação que é liberada pela justiça, mas além de tudo que é técnico, porque é uma responsabilidade, os tribunais superiores já decidiram isso, há uma responsabilidade solidária dos entes, União, Estado e municípios, em relação a determinados tipos de tratamento. Nesse caso específico, além, obviamente, da análise técnica, que precisa ser feita, precisa ser acurada uma análise técnica, né? Precisa também ter a sensibilidade da urgência, por isso que a gente pode falar aqui de tutelas provisórias de urgência, que são tutelas que são requeridas no processo, em processos que têm uma demanda de urgência, são requeridas pelos advogados para que a gente não espere ao final do processo, né? A gente fala lá no processo civil de inversão do ônus do tempo processual. Olha, se eu tenho uma demanda urgente, como uma demanda de saúde, dessa que nós estamos ventilando aqui, né? Um câncer no sistema linfático que precisa ser resolvido através de um ciclo de medicação que custa mais de R$500 mil, mais de R$500 mil,
Então, nós podemos nos socorrer diante da urgência, né, uma tutela provisória de urgência. São as tutelas provisórias que tutelam esse direito, o que é bom, tantas vezes, porque eu tenho laudos médicos, eu tenho pareceres como o do Natjuz, por exemplo, que alegam essa urgência, e tenho também o perigo da demora. Eu não posso esperar que o processo acabe para receber essa medicação, porque, de repente, a paciente pode morrer, que é o que ninguém quer. Em sendo assim, a gente pode tratar das tutelas provisórias. Um outro conhecimento que você está tendo, se você não é da área do direito, certamente você agora está adquirindo conhecimento que é possível, em processos judiciais, se requerer tutelas provisórias de urgência, né, que demandam aí a existência do perigo da demora, né? Se for perigoso demorar, então eu posso pedir essa tutela de urgência, seria esse, portanto, o quarto ponto, o top 4, na verdade, da nossa revisão do ano 2023 acerca de demandas importantes do escritório. Tratamento médico através de medicamento em valor vultoso, que demanda ação judicial e que pode ser requerido através de uma tutela provisória de E não urgência. só o fornecimento da medicação, mas o próprio tratamento, né? Porque tem tratamentos que realmente precisam da intervenção judicial para que seja, na verdade, alcançado. Vamos então seguir com o top 3 dessa nossa revisão, vamos assim dizer, das demandas importantes de 2023. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre direito de indenização por danos morais em caso de tortura policial. É isso. Nos bateu à porta também um caso bem emblemático e importante em que um cliente foi agredido durante uma incursão policial. Ele foi torturado durante uma investigação policial, até mesmo uma blitz da polícia, e aí ele teve uma série de sequelas, além das sequelas físicas, uma série de sequelas emocionais. Foi ajuizada uma ação contra o Estado, e o Estado, nesses casos em que há um abuso de autoridade, um abuso de poder pelo agente público, o Estado deve responder. Então, todas as vezes que alguém for abordado pela autoridade policial, pela polícia que está desenvolvendo o seu mistério, está investigando crimes, está reprimindo a prática criminosa, está dentro do seu direito constitucional, inclusive, de nos preservar a nossa incolumidade física, né? Todavia, isso deve ser feito de uma forma moderada e respeitando o direito, inclusive, do corpo do outro. Nesse caso, em específico, houve várias violações de direitos humanos. E essas violações de direitos humanos, através de tortura física e psicológica que aconteceu contra o cliente, foi objeto de uma ação judicial indenizatória e que houve a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, né? Nesse caso, nesse episódio, ficou bem marcado violência também contra a esposa do cliente que estava grávida, mas foi indevidamente algemada, sem oferecer qualquer risco ao policiamento. Então, assim, nesse caso em especial, o que se precisa denotar, o que você precisa entender é que numa abordagem policial, obviamente ninguém vai ser irônico aqui, a abordagem policial ela deve ser firme, afinal de contas ela está apurando eventuais crimes, mas ela não pode ser truculenta. Apesar de haver uma linha muito subjetiva que separa a firmeza da abordagem policial da truculência, é preciso que seja respeitado os direitos da pessoa que está sendo investigada, seja ela cometedora de algum crime ou não. Ela não pode ter vilipendiado seus direitos, como, por exemplo, a integridade física. E, nesse caso em especial, resultou numa indenização por danos morais por causa da comprovada truculência policial. Foi comprovada por vídeos, por fotografias, por imagens de câmeras de segurança nas ruas. Então, assim, nesse caso em específico, havia farta prova, inclusive documental, além da prova testemunhal, prova documental, de inclusive quando se entrou na UPA com esse indivíduo enquanto paciente naquele momento, não se queria registrar as lesões, mas o paciente alardeou naquele momento de que era necessário que as pessoas soubessem lá daquela unidade de saúde que ele foi torturado. E aí resultou numa indenização por danos morais. E o que não se deve confundir é essa questão dos danos morais advindos de uma tortura com uma ação penal, uma ação criminal.
né? São coisas distintas. Exato. Nesse momento aqui, ele estava nessa ideia, ele, quanto vítima da tortura, ele estava como autor dessa ação, né? E eventualmente, e ninguém está discutindo aqui se houve crime ou não, se a incursão e a investigação pelo crime era legítima ou não. O que está se discutindo era a tortura, né? O abalo psicológico sofrido pela Isso. truculência policial, mas, sobretudo, nesse caso específico que a gente está ilustrando aqui, a lesão física, uma série de lesões corporais, inclusive de natureza grave, que foram constatadas por laudos médicos devido à incursão truculenta da polícia. Porque a gente sabe que, devido a eu digo, desorganização social, né, essas manifestações de intolerância, de outra banda também, muitos fatos de natureza criminal, de pessoas que vivem à margem da lei. Mas isso não quer dizer que essa pessoa também não tenha seu direito garantido. Isso, na verdade, é muito debatido entre os advogados que fazem área criminal, que nós temos uma pecha muito grande de confundirem o advogado criminal com o próprio crime. E são duas coisas totalmente diferentes. Nós defendemos aquela pessoa e não o crime. Então, nós vamos levar a defesa do cliente dentro de um parâmetro até onde a lei permite. Mas, nesse caso, em tela, nesse caso que ora discutido nessa apresentação, foi a questão civil, oriunda de uma abordagem, que aí o resultado criminal, caso a pessoa estivesse envolvida, não era relevante para o objeto perseguido, que era os danos pela tortura sofrida pelo cliente. E quando a gente está falando de truculência, de violência policial, a gente está falando sobre injustiças, né? Porque é muito fácil a gente falar quando a gente não vive isso, quando não é um parente nosso que vive isso. Eu vou me utilizar da expressão do Martin Luther King, que fala que a injustiça num lugar qualquer é ameaça à justiça em todo lugar. É uma fala do Martin Luther King que casa muito bem com o que nós estamos tratando aqui no nosso top 3 das demandas mais importantes do nosso escritório. Vamos seguir aqui, então, com o assunto. Chegando às festas de Ano Novo, talvez um monte de gente que está me ouvindo, que está nos ouvindo, vai poder se identificar, não é? Parece brincadeira, mas não é. Causa alguma angústia nas pessoas, que é o endividamento, ou, para ser mais preciso, o superendividamento. Então, no top 2 dessas revisões de ações, mais uma vez, não só sobre direito do consumidor, falar sobre o superendividamento. Inclusive, a Lei 14.181 de 2021 regulamenta a situação dos superendividados. Ela altera normas do Estatuto de Defesa do Consumidor, trazendo uma proteção jurídica para esse superendividado, tendo como princípio o princípio do mínimo existencial. O indivíduo que está em superendividamento, pode ser que seja o seu caso, então queria muito a sua atenção, ele tem algumas proteções jurídicas desde 2021. Por exemplo, é possível se buscar na justiça medidas conciliatórias para que, com o credor, possa se renegociar a dívida e que essa repactuação possa preservar o mínimo existencial. É o princípio do mínimo existencial, aquela ideia de que sem o qual, sem esse mínimo existencial, eu não posso viver. Então, se minha dívida está comprometendo boa parte dos meus rendimentos, eu não tenho condição nem de fazer compras no mercado e comer de qualquer sorte. E o judiciário agora vai tutelar, passa a tutelar e a proteger esses super endividados. Mas sobre esse caso concreto, Cláudio, que a gente está falando, vamos tentar entender melhor como aconteceu o que parece que o que aconteceu. Nesse caso, acontece todos os dias com várias pessoas no Brasil. Inicialmente, é bom assim, vou abrir um parênteses. Há algum tempo, as pessoas só podiam fazer créditos consignados, funcionários públicos ou aposentados que não fossem beneficiários do LOAS, né? Do Que é benefício de prestação continuada, né? Isso, da assistência social, né? A assistência social, a pessoa não podia fazer empréstimo. E aí foi aberto essa concessão
para que as pessoas, mesmo que recebam LOAs, façam empréstimos consignados. E o que ocorre? Ocorre que alcança, infelizmente, uma boa parcela de consumidores. Uma boa parcela de consumidores. E, com isso, os bancos, né? Os bancos, as empresas que administram os empréstimos, são muito perspicazes em abordagens, de mostrar que aí você tem um crédito, você quer vender seu crédito porque você está devendo um certo valor, mas você pode Uma ver publicidade abusiva, né? Isso. Constrangedora. E não só a publicidade, mas a própria abordagem, que as pessoas são abordadas no centro da cidade. Na saída dos bancos, né? Que foi esse caso em específico, saindo do banco, aborda você para você renegociar um contrato que você já tenha e fazer um outro empréstimo, né? Ela tinha um contrato no banco de um empréstimo, e aí um representante de uma outra instituição financeira foi e pediu, ofereceu a renegociação. Lógico, como é bom, né? Que você aí vai ter mais crédito, né? E não precisa pagar nada naquele momento, só depois. Ocorre que, quando ela faz a negociação pressionada, porque quando você faz sob pressão e sobre a necessidade... E a emoção do momento, né? A emoção do momento aliada à sua necessidade. E aí ela refez fez a renegociação. E aí o que aconteceu? E contratou um novo empréstimo, né? Contratou um novo empréstimo, onde aí o percentual de ultrapassou endividamento... 50% da renda dela. Para quem está nos ouvindo, o BPC, que é regulamentado pela LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, né, é um benefício de prestação continuada para quem não tem condições mínimas de sobreviver. Então, essa pessoa recebe um salário mínimo e ela já comprometida com essa negociação que ela fez, assim, na porta do banco, de forma muito rápida e assodada, ela comprometeu mais do que 50% da renda dela. E agora ela não tinha condições sequer de ter uma dignidade, o mínimo existencial que a gente está falando aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Eu, assim, não discutindo as questões de ordem, seja ela política, seja ela de organização, de instituições, mas hoje, antigamente, eram 30% que podia ser comprometido. Hoje, até 40% pode ser comprometido da sua renda. Então, para quem é consumidor, para quem já passa limitado. Então, se você não observar e tiver instituições, tiverem representantes que têm essa malícia, que têm essa má-fé, ele vai simplesmente lhe colocar numa bola de neve. Nesse caso em si, a pessoa foi impulsionada a fazer a renegociação, né? Como você disse, motivada pela necessidade aliada à pressão, e aí comprometeu mais de 50% do e seu aí, LOAS. O judiciário está para socorrer. A Lei 14.181 de 2021 regulamenta essa proteção aos superendividados. Inclusive, acrescendo, é importante você que está nos acompanhando, acrescendo ao artigo 54, o artigo 54C, que proíbe expressa ou implicitamente a oferta de crédito ao consumidor, seja essa oferta publicitária ou não, através de assédio ou pressão. Eu estou lendo o texto da lei, né? A gente está tratando do texto da lei que regulamenta o Estatuto de Defesa do Consumidor, o Código, na verdade, eu chamei já 2 vezes Estatuto de Cláudia, mas na verdade é o Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor regulamenta, né, através do artigo 54C, o assédio ou a pressão ao consumidor como uma prática vedada, proibida, né? Então, proíbe assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de um produto, serviço ou um crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em qualquer estado de vulnerabilidade agravada, e ainda, se a contratação envolver a oferta de algum prêmio. Então, se você se viu em algum momento envolvido na situação e está passando por uma situação de superendividamento, aqui servem de 2 alertas. Primeiro, para que você não se envolva numa trama dessa, de
de um assédio, de uma pressão para contratar um crédito na saída do banco, na boca do caixa, né? Que você possa raciocinar melhor, fazer cálculos, identificar qual é a sua necessidade financeira e as suas possibilidades de pagamento para que você tenha à sua disposição o mínimo existencial para que você possa tocar a sua vida, pagar seu aluguel, contratar serviços de saúde e até mesmo se alimentar, não é? Do contrário, se você caiu nisso e sua renda está comprometida de tal sorte que você não consegue lidar com esse mínimo existencial que nós estamos tratando aqui, aí o Código de Defesa do Consumidor, e agora sim, eu acertei, o Código de Defesa do Consumidor trata dessa proteção ao super endividado. O que não pode se confundir com ser eximido de pagar o que foi contratado, né? Quando você contrata de forma legal, dentro dos parâmetros estabelecidos, dentro da margem de seu rendimento, com a margem que pode ser legalmente descontada, sem comprometer a sua renda quase total, então a gente não está discutindo a dívida em si, mas especificamente o superendividamento, aquele que vai além das possibilidades e das previstas na lei. Isso. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor trata da possibilidade do consumidor apresentar um plano de pagamento no prazo máximo de até 5 anos. Então, a ideia não é que você não pague essa dívida, mas que você pague dentro das suas possibilidades. Obviamente, pode ser pactuado juros, pode ser pactuado outros acessórios de contratação, desde que também não sejam abusivos, né? A ideia é que o consumidor ele possa pagar a parcela, já que ele se endividou, motivado por esse assédio, por essa pressão, né? Ninguém está discutindo a natureza da dívida, ela existe. A gente vai discutir uma pactuação ou repactuar o parcelamento dessa dívida para que não comprometa a dignidade da pessoa humana. Até porque o crédito entrou na sua conta, você utilizou esse valor, então você não pode se locupletar em detrimento, ilicitamente em detrimento de uma lei que existe, mas que é preciso Foi bem importante essa pontuação, porque entender. ninguém está discutindo aqui que a dívida vai acabar com a ação. Não, vai ser repactuada o parcelamento dessa dívida. E no top 1 dessas demandas que nós queremos destacar do ano 2023, nós temos outra demanda de direito médico aqui. É, na verdade, a possibilidade do usuário de plano de saúde recorrer a um atendimento médico fora da área de cobertura do plano. Em que situação? No caso que nós estamos discutindo aqui, que passou pelas nossas mãos, trata de uma criança na tenra idade, mais ou menos 2 anos de idade, que precisou ir para a emergência de um hospital conveniado ao plano de saúde que os pais tinham contrato. E aí essa criança ela é diagnosticada com uma virose, o que é muito comum, mas a mãe enfermeira não se contenta com o diagnóstico e espera ali mesmo no hospital que um médico, na sua clínica particular, atenda a criança em caráter emergencial tão logo abra a clínica e ele consiga encaixá-la. O médico, de pronto, ao analisar o estado da criança, faz um diagnóstico inicial de extrema urgência, requisita alguns exames, indica talvez uma possibilidade de um câncer raro nessa criança. Essa criança ela começa a fazer os exames, inclusive de forma particular, pagando por esses exames para que seja o resultado mais rápido. E em seguida, o médico orienta que ela vá a um hospital na capital, fazendo um tratamento, porque havia um médico de referência lá naquele hospital. Quando ela chega no hospital da capital, ela é imediatamente transferida para a UTI. Então, perceba, de um diagnóstico de uma mera virose, aquela criança, horas depois, colocada numa UTI, não é? E o plano de saúde faz uma auditoria para verificar se tem possibilidade de remanejá-la, fazer um intercâmbio entre o hospital conveniado e o hospital que está. Percebe-se que não tinha equipe médica de pronto atendimento na UTI do hospital conveniado e prefere-se deixar essa criança no hospital. Então, o que se deixa claro é exatamente a norma que está esculpida lá no artigo 12 da Lei 9.656, que regulamenta os planos de saúde de 1998. Essa legislação permite que o usuário de saúde, especialmente no seu inciso 6º, permite que o usuário do plano de saúde que não tenha um atendimento na rede conveniada, ele possa se valer
de um atendimento fora da rede conveniada, de forma particular, e ainda assim ter a cobertura do plano de saúde. É importante, Cláudia, dizer que esse tratamento não foi eletivo, não como quis no processo dizer o plano de saúde, não foi eletivo, foi um tratamento, só para deixar claro, tratamento eletivo é aquele que a gente pode escolher, que a gente pode aguardar, que é uma cirurgia com data marcada. Esse tratamento foi em caráter emergencial, na verdade, em caráter de urgência, né? Havia risco de vida da paciente, na verdade, risco de morte, né, da paciente, que era uma criança de apenas 2 anos de idade. Na verdade, o que se tem visto muito é quando se trata de plano de saúde, né, da rede privada, quando você está em outro estado, você está em outra cidade que não tem a cobertura, eles não querem receber. E a própria norma da ANS diz que em caráter de urgência e emergência, você pode ser atendido em qualquer lugar. Exato. E aí depois as compensações ficarão entre as instituições Envolvidas, né? envolvidas. Se for uma cooperativa médica, então em qualquer lugar pode Isso. atender, ainda que não esteja na área de abrangência. O que não pode é um tratamento eletivo, que eu possa escolher. Então, esse caso que a gente escolheu como top 1 é um caso de direito médico que trata, na verdade, a súmula desse caso é o tratamento médico fora, desde que seja em caráter emergencial, fora da área de abrangência do plano de saúde, é obrigação de ter cobertura do plano de saúde por causa das situações, das circunstâncias do caso concreto. Perceba que a gente estava falando aqui de um caso concreto, de uma criança com 2 anos de idade, com diagnóstico de uma doença rara, e que precisou passar por um bom tempo na UTI de um hospital que não estava conveniado. O tratamento dessa despesa foi muito mais do que R$ 100.000, e ainda assim o plano de saúde, mesmo fora da área de cobertura, foi condenado a fazer o pagamento dessas despesas médicas que foram efetivadas fora da área de abrangência, mas fora da área de abrangência, não por uma demanda, ou por um capricho, ou por uma escolha do usuário, porque isso você tem as normas contratuais, você tem que obedecer à área de cobertura e de abrangência do plano que você contratou. Mas se tratando de uma urgência, de uma emergência, você deve verificar, inclusive, a aplicação do artigo 12, inciso 6 da lei que eu estou dizendo, que é a Lei 9.656 de 1998. E levando em consideração também que não só a questão é urgência, emergência, mas em casos em que não existe no corpo daquele hospital, daquele plano de saúde, especialistas no tratamento de doenças ou situações que colocam em risco a vida da pessoa, é obrigatório que o plano arque com esse profissional, certo? Vamos dizer, tem mesmo eletiva, mas de repente não tem um médico que vá socorrer naquele momento, vamos dizer, uma intercorrência, se não tem no quadro, deverá se contratar um médico fora, ser chamado médico fora, e o plano terá que arcar com os valores dos honorários, com todos os custos. Pois bem, gente, foi essa a demanda desse episódio. Eu espero que você tenha gostado muito. Se você gostou, comenta aqui, que a gente vai poder responder as suas dúvidas. E esse ano, 2023, a gente encerra com esse episódio, mas eu espero poder encontrá-lo em 2024. Estamos vindo aí com muitas novidades em 2024. Marca repaginada, eu quero mostrar isso para você logo na virada do ano, uma nova identidade visual para o escritório, e a gente certamente vai poder estar junto aqui no Vivendo Direito. Obrigado à participação de todos vocês e nos ter aguentado durante todo esse episódio, trazendo informações tão importantes para a comunidade, não só jurídica, mas também para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada, gente, por ter estado conosco. Muito obrigada. Esperando que os próximos possam trazer conteúdos que também vão agregar valor na sua vida. Beijos.